A história de Clara Johnson, roteiro emocional completo. Disciplina era tudo para Charles Whitmore. Ele era um empresário de sucesso que vivia em Surrey, Inglaterra, em uma grande mansão com sua esposa Margaret e seu filho de 8 anos, Henry. Charles acreditava que o sucesso era construído sobre ordem, pontualidade e regras inflexíveis. Ele costumava dizer aos seus funcionários que o atraso era uma doença da preguiça e vivia por essa crença todos os dias da sua vida. Por 3 anos, uma empregada chamada Clara Johnson havia trabalhado em sua casa. Ela era uma mulher negra de quase 50 anos, quieta, humilde e sempre respeitosa. Vinha do sul de Londres, e embora suas roupas fossem simples e seus sapatos frequentemente desgastados, ela se portava com uma dignidade natural que nem a pobreza conseguia apagar. Para Henry, Clara não era apenas uma empregada. Ela era alguém em quem ele confiava completamente. Alguém que ouvia suas histórias infantis com atenção genuína, enfaixava seus pequenos arranhões com cuidado maternal e o fazia rir quando ele se sentia sozinho nos vastos corredores da mansão. Henry a adorava mais do que qualquer outra pessoa na casa, mais até do que alguns parentes distantes. Mas para Charles, Clara era apenas uma funcionária eficiente. Ele apreciava seu trabalho impecável, sim, mas acreditava firmemente que ninguém estava acima das regras que governavam sua casa e sua vida. E, ultimamente, Clara havia quebrado a única regra que ele mais valorizava: a pontualidade. Antes de continuarmos com esta história, nos diga de onde você está assistindo. Se você gosta de histórias como essa, inscreva-se no canal, curta e compartilhe este vídeo com alguém especial e deixe um comentário sobre o que você acha da história de hoje. Agora, voltando à nossa história. 3 manhãs seguidas, ela chegara atrasada. No primeiro dia, foram apenas 15 minutos. Algo que Charles notou, mas decidiu ignorar, pensando que fosse uma exceção. No dia seguinte, foram 30 minutos, e ele sentiu sua irritação crescer como uma tempestade se formando. Na terceira manhã, ela atravessou a porta dos fundos quase 1 hora após seu horário habitual de início. A paciência de Charles se despedaçou como cristal contra o chão. Naquela manhã fatídica, a família Whitmore se reuniu ao redor da mesa de jantar de carvalho que dominava o elegante salão. Margaret tomava seu chá matinal com a tranquilidade característica, enquanto Henry empurrava distraidamente os ovos mexidos pelo prato, perdido em pensamentos infantis. Charles, com os olhos pregados no relógio antigo da parede, murmurava palavras baixas sobre padrões e disciplina, sua irritação crescendo a cada minuto que passava. Então a porta rangeu suavemente e Clara entrou, seu rosto cansado contrastando com o uniforme impecável que sempre usava. Sua voz saiu em um sussurro respeitoso. "Bom dia, senhor. Bom dia, senhora. Bom dia, Henry." Mas antes que pudesse dar mais um passo, Charles bateu a palma da mão na mesa com uma força que fez as xícaras tremularem. "Chega, Clara. 3 dias seguidos você chega atrasada. Eu não vou tolerar essa falta de respeito na minha casa. Você está demitida. Faça suas malas e saia imediatamente." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara ficou paralisada, suas mãos começando a tremer involuntariamente. Ela abriu a boca numa tentativa desesperada de explicar, mas Charles levantou um dedo com um autoritarismo brutal. "Sem desculpas. Disciplina não é negociável nesta casa. Você me mostrou quem realmente é. Agora vá embora." Lágrimas brotaram nos olhos castanhos de Clara, mas ela assentiu em silêncio, engolindo as palavras que poderiam salvar sua situação. "Sim, senhor", sussurrou com a voz quebrada. Ela se virou lentamente e caminhou em direção aos aposentos dos empregados para recolher seus poucos pertences. Henry saltou da cadeira como se tivesse levado um choque elétrico, seu rostinho pálido de choque e desespero. "Pai, não! Por favor, não demita ela."
Por favor! Gritou com uma intensidade que rasgou o ar matinal. Ele correu atrás de Clara e envolveu os braços com força desesperada ao redor das pernas dela. Não vá, Clara. Por favor, não me deixe sozinho. Charlie se levantou, mantendo-se firme apesar do aperto doloroso que sentia no peito ao ver o desespero do filho. Henry, chega dessa encenação. Ela fez a escolha dela. Quebrou as regras e agora precisa arcar com as consequências. Clara se ajoelhou no chão frio, lágrimas escorrendo silenciosamente pelas bochechas, e acariciou os cabelos dourados de Henry com uma ternura que falava mais alto que qualquer palavra. Meu doce menino, sinto muito, mas tenho que ir embora. Seja sempre o menino bom que você é. Margaret se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira, suas mãos trêmulas segurando a xícara de chá. Ela raramente interferia nas decisões do marido, respeitando sua autoridade na casa, mas algo na cena que se desenrolava diante dela a perturbava profundamente. Charles, talvez devêssemos... Mas Charles a interrompeu com firmeza. Não, isto é final. Não há discussão. Clara gentilmente se afastou do abraço desesperado de Henry e foi recolher suas poucas coisas pessoais. Os soluços do menino ecoaram pelos grandes salões da mansão, um som que parecia rasgar a própria alma do lugar. Quando Clara finalmente saiu pela porta carregando uma pequena bolsa de couro desgastada, tudo o que possuía no mundo, os gritos de Henry se transformaram em lamentos de partir o coração. Por favor, papai, por favor, traga ela de volta, eu preciso dela. Algo se mexeu inquieto no peito de Charles. Seu filho não era dado a fazer cenas dramáticas, era uma criança equilibrada, educada. Para ele, chorar com tamanha intensidade significava que Clara representava muito mais do que apenas uma empregada aos olhos da criança. Mas Charles endureceu o coração, dizendo ao filho com voz controlada: "Você vai entender quando for mais velho, Henry. Regras são regras, e quem as quebra precisa enfrentar as consequências." Naquela noite, a mansão estava mais fria e silenciosa do que o normal. O jantar passou em um silêncio quase sepulcral. Henry mal tocou na comida cuidadosamente preparada e se desculpou cedo, subindo as escadas com os ombros curvados pelo peso da tristeza. Margaret lançou ao marido um olhar longo e significativo através da mesa. "Charles, você foi muito duro", disse suavemente, suas palavras carregadas de uma reprovação gentil, mas firme. Ele franziu a testa, cortando o assado com movimentos mecânicos. "Eu fui justo. Se você permite que uma pessoa dobre as regras, logo todos saberão que podem fazer o mesmo. É uma questão de princípios, mas ela nos serviu fielmente por anos, sem uma única reclamação." Margaret respondeu, sua voz ganhando força. Certamente, ela merecia pelo menos a chance de explicar o que estava acontecendo. Charles acenou com a mão, não querendo admitir as dúvidas que começavam a corroer sua certeza. No entanto, quando subiu as escadas mais tarde naquela noite, notou que a porta do quarto de Henry estava entreaberta. O menino estava deitado encolhido na cama, com o rosto enterrado no travesseiro, os ombros tremendo com soluços silenciosos que ele tentava abafar para não incomodar os pais. Pela primeira vez em anos, Charlie sentiu sua certeza absoluta vacilar como uma chama na brisa. Na manhã seguinte, a curiosidade começou a roer sua consciência como um verme persistente. Clara havia trabalhado para ele durante 3 anos sem uma única falha, sem um único problema. Por que ela subitamente começaria a chegar atrasada? Por que Henry se apegava a ela como se ela fosse sua própria mãe? E mais importante, que tipo de pessoa era ela realmente, além dos limites de sua casa? Contra seu orgulho habitual e sua natureza reservada, Charles tomou uma decisão que o surpreendeu. Ele iria seguir Clara e descobrir a verdade por si mesmo. Antes do nascer do sol, ele saiu silenciosamente de sua mansão, dirigindo seu Bentley pelas ruas ainda desertas, até estacionar a uma distância segura do pequeno apartamento do conselho habitacional onde Clara morava no sul de Londres. Por volta das 5 da manhã,
Quando o mundo ainda estava mergulhado na escuridão pré-dawn, ele viu Clara sair de sua moradia modesta. Ela usava o mesmo uniforme simples. Seus sapatos pareciam ainda mais desgastados sob a luz fraca do poste de rua. Não carregava uma bolsa, apenas um chale desbotado dobrado ao redor dos ombros magros. Ela começou a caminhar, não rapidamente como alguém atrasado para o trabalho, mas com passos firmes e determinados, embora claramente cansados. Charles a seguiu de longe em seu carro, tomando cuidado para não ser descoberto. Ela caminhou por ruas estreitas e atravessou estradas movimentadas, chegando a um ponto de ônibus onde ele esperava que ela embarcasse. Mas, para sua surpresa, ela continuou caminhando. Milha após milha, ela seguiu a pé pelas ruas de Londres, que ainda despertavam. Conforme Charles dirigia lentamente atrás dela, mantendo sempre uma distância segura, ele começou a notar o esforço genuíno em seus passos. Ela mancava ligeiramente, algo que ele nunca havia percebido antes. Seus ombros caídos revelavam um cansaço que ia além da fadiga física. Em vários momentos, ela parava como se precisasse recuperar o fôlego, mas sempre continuava em frente com uma determinação que o impressionava. Sua mente começou a trabalhar freneticamente. Por que alguém sujeitaria o próprio corpo a tal provação? Seria orgulho? Pobreza extrema? Clara nunca havia pedido ajuda, nunca havia dado a entender que enfrentava dificuldades financeiras. Ela simplesmente aparecia dia após dia, cumpria suas funções com excelência e partia silenciosamente, carregando seus segredos como um fardo invisível. Quando ela finalmente chegou aos arredores de Surrey, Charles percebeu com choque que ela havia caminhado quase 16 quilômetros, e ainda não havia parado para descansar. Seu peito se apertou com uma inquietação crescente. Por que alguém caminharia uma distância tão brutal todos os dias? Será que ela realmente não tinha dinheiro nem mesmo para a passagem de ônibus? Ele dirigiu até ficar à frente dela e esperou, observando-a passar. Seus passos eram lentos, mas determinados, cada movimento revelando uma força de vontade que ele jamais imaginara existir. Finalmente, Clara chegou ao seu bairro, mas em vez de ir diretamente para seu apartamento para descansar, ela entrou em uma pequena casa de tijolos ao lado. Charles estacionou cuidadosamente e se aproximou em silêncio, seu coração batendo forte no peito. Através da janela entreaberta, ele viu uma cena que o deixou completamente sem palavras. Lá dentro, Clara se ajoelhou ao lado de uma cama antiga e desgastada. Nela estava uma mulher idosa, visivelmente frágil, sua pele pálida como papel e seus cabelos brancos como prata espalhados pelo travesseiro. Clara pegou delicadamente um pano úmido e limpou a testa febril da mulher, sussurrando com uma ternura infinita. "Estou aqui, mamãe. Não se preocupe. Vou trabalhar agora, mas voltarei logo." A mulher idosa tossiu fracamente, um som que ecoava doença e fragilidade. Clara segurou sua mão com cuidado, depois pegou uma pequena tigela de mingau de uma panela modesta. "Você precisa comer um pouco, mamãe. Por favor, tente um pouquinho. Voltarei esta noite para ver como você está e dar seus remédios." Charles ficou completamente paralisado, como se tivesse sido atingido por um raio. Durante anos, ele se considerava um excelente juiz de caráter, orgulhava-se de sua capacidade de ler pessoas. No entanto, havia julgado Clara completamente sem conhecer a verdade que definia sua vida. Ele pensou na manhã em que a havia humilhado publicamente, em seus olhos cheios de lágrimas de dignidade ferida, no desespero genuíno do seu filho. A vergonha queimou em seu peito como ácido. De volta ao carro, ele abaixou a cabeça entre as mãos, sentindo o peso esmagador de sua injustiça. A imagem da figura cansada de Clara, caminhando milha após milha, não conseguia sair de sua mente. Ele pensou nela ficando acordada durante a noite, cuidando de sua mãe doente, apenas para caminhar horas nas primeiras horas da manhã para servir sua família com dedicação inabalável. Como ele havia ousado chamá-la de descuidada?
Como havia sido tão cego a verdadeira natureza do caráter dela? Naquela noite, quando Clara voltou para casa depois de mais uma longa caminhada, agora desempregada, mas ainda cuidando de sua mãe, ela encontrou Charles Whitmore parado do lado de fora de seu apartamento modesto. Ela congelou, agarrando-se ao chale com mãos trêmulas. Senhor Whitmore, por que o senhor está aqui? Charles engoliu em seco, sua voz saindo mais baixa e humilde do que jamais havia sido. Clara, eu lhe devo um pedido de desculpas profundo. Eu nunca deveria ter a demitido sem ouvir suas razões. Eu vi o que você tem estado fazendo todos estes anos. Eu vi sua mãe. Eu não sabia. Eu não tinha ideia. Lágrimas encheram os olhos cansados de Clara, mas ela balançou a cabeça com a dignidade que sempre a caracterizou. Não é sua culpa, senhor. Meus problemas pessoais não são seus para carregar. Eu deveria ter explicado. Não, Charles disse com firmeza, embora sua voz falhasse com a emoção. Eu os tornei meus problemas no momento em que a julguei injustamente. Você esteve caminhando quilômetros todos os dias, cuidando de sua mãe durante a noite e ainda assim voltando para trabalhar em nossa casa com excelência. E eu a paguei com crueldade e desrespeito. Estou profundamente envergonhado. Clara baixou o olhar, emocionada demais para falar. Charles continuou, sua voz ganhando força com a determinação. A partir de amanhã, você terá um carro à sua disposição. Vou providenciar cuidados médicos adequados para sua mãe, os melhores que o dinheiro pode comprar. E você voltará a trabalhar conosco, mas não como empregada doméstica. De agora em diante, você faz parte desta família. Meu filho a ama como uma segunda mãe. Ele precisa de você. E, para ser honesto, acho que todos nós precisamos. Clara apertou a mão contra a boca, lágrimas de alívio e gratidão escorrendo pelo rosto. Senhor, eu não sei o que dizer. Diga sim, Charles sussurrou, sua própria voz embargada pela emoção. Ela assentiu lentamente, completamente tomada pela emoção que havia guardado por tanto tempo. Quando Clara retornou à mansão na manhã seguinte, Henry correu até ela com os braços abertos, chorando lágrimas de pura alegria. Clara, você voltou! Eu sabia que você voltaria para mim. Ela o abraçou com toda a força, sentindo seu coração se encher de uma felicidade que havia esquecido que existia. Estarei sempre aqui, Henry. Eu prometo solenemente. Daquele dia em diante, tudo mudou na mansão Whitmore. Charles providenciou uma enfermeira qualificada para visitar a mãe de Clara diariamente, garantindo que ela recebesse os cuidados médicos adequados. Ele forneceu transporte confortável para que Clara nunca mais precisasse caminhar aquelas distâncias brutais. E dentro de sua casa, Clara não foi mais tratada como uma serva, mas como um membro valioso da família. Margaret se afeiçoou genuinamente a ela, muitas vezes sentando-se para tomar chá e conversar sobre a vida, descobrindo uma mulher de sabedoria e experiência por trás da humildade. Henry se agarrou a ela como se ela fosse uma segunda mãe, encontrando nela o amor maternal que sua própria mãe, embora carinhosa, às vezes não conseguia oferecer devido às convenções sociais da época. Para Charles, a lição foi esculpida profundamente em seu coração e em sua alma. Toda a sua vida, ele acreditara que regras e disciplina rígida eram o que tornava um homem verdadeiramente forte. Mas Clara lhe mostrou algo infinitamente maior: compaixão genuína, sacrifício silencioso e humildade autêntica. Ele percebeu que a verdadeira força não residia na riqueza ou no rigor inflexível, mas na gentileza e na capacidade de reconhecer seus próprios erros. Margaret notou a mudança profunda em seu marido. Uma noite, enquanto observavam Henry rir alegremente no jardim com Clara, ensinando-lhe sobre as flores que ela tanto amava, Margaret se voltou para Charles e disse suavemente: "Veja, ela não estava apenas sendo nossa empregada todos estes anos. Ela estava mantendo nossa família unida, ensinando nosso filho sobre amor verdadeiro." Charles assentiu lentamente, os olhos úmidos de lágrimas que não derramava há décadas. "Eu vejo agora, Margaret. Eu estive completamente cego antes.
cego para o que realmente importa na vida. Sempre que olhava para Clara, depois daquele dia transformador, ele não via mais uma empregada eficiente, mas uma mulher de coragem silenciosa e extraordinária que havia dado muito mais amor do que jamais recebera. E sempre que olhava para seu filho Henry, ele silenciosamente agradecia a Deus por Clara ter dado ao menino o presente inestimável do amor de uma segunda mãe. Charles nunca esqueceu aquele dia que mudou sua perspectiva sobre a vida e nunca mais julgou uma pessoa pela pontualidade ou por qualquer outra regra superficial, porque aprendeu que às vezes, por trás do silêncio de alguém, se esconde uma luta que você não pode ver. E às vezes, a pessoa que você despreza é exatamente aquela que está destinada a lhe ensinar a lição mais importante e transformadora de toda a sua existência. O que você acha desta história tocante? Deixe um comentário abaixo deste vídeo contando como ela te fez sentir. Se esta história emocionou seu coração, compartilhe com alguém que precisa acreditar na bondade humana. Obrigado por assistir e que Deus abençoe você e sua família. E me conta nos comentários de que cidade ou país você está assistindo. Vou ler todos os comentários. Nossas histórias estão cruzando corações e fronteiras e sua presença aqui faz tudo valer a pena. Escreva nos comentários. Eu estou vendo daqui de cidade ou país. Vai ser lindo ver esse mapa de emoções se formando nos comentários.